precisos, resolvendo um dos problemas da teoria do Big Bang. Mas, aparentemente, a batalha entre as teorias do estado estacionário e do Big Bang terminaria em empate. Foi então que cientistas encontraram a prova definitiva, tão antiga quanto o próprio universo. Tal descoberta condenaria para sempre uma das teorias concorrentes. Por 500 anos, cientistas tentaram descobrir de onde viemos. Agora, astrônomos se esforçavam para resolver o mistério de como tudo começou. Mas o que eles não imaginavam era que o cosmos estava sussurrando a resposta há anos. Nós só não conseguíamos ouvi-lo. Este ruído representa o calor residual gerado quando o universo expandiu e tomou forma. A radiação prevista por George Lemaitre existia. Ele só não possuía as ferramentas necessárias para captá-la. Mas em 1965, os cientistas tinham tais ferramentas. The residue, the echo, the aftershocks of the Big Bang should be measurable today. But it took about 2 decades before our instruments became powerful enough to clinch George Gamow and his students' theory of this background radiation. The story of this radiation is like the Keystone Cops. First, we had George Gamow and his student. They had the theory, they had the numbers, but they didn't have the experimental apparatus. Then we had the group at Princeton. Well, they knew the work of George Gamow, but they had a very primitive instrument, not sensitive enough. O grupo de Princeton incluía o físico Robert Dicke e alguns colegas que apoiavam a teoria de Lemaitre e buscavam provas concretas. My teacher, Bob Dicke, he had the idea of looking for this radiation that would be left over from a hot Big Bang. He had 2 bright young people working with him, Dave Wilkinson and Peter Roll. He persuaded them to build a Dicke radiometer to look for this radiation. It was a shot in the dark. So his 2 young colleagues built one, pointed it into the air, and started looking when news of their experiment reached Bob Wilson and Arno Penzias. Wilson e Penzias não eram estudiosos da teoria do Big Bang. Eles trabalhavam com comunicação via satélite para o laboratório da Bell, em Holmdel, Nova Jersey. Eles usavam enormes radiotelescópios, mas não conseguiam obter uma leitura clara. Tudo o que captavam era estática e chiado. The nature of this stuff is that it's random noise. And that noise is very much like what you would hear if you tune a TV set or an FM receiver to an unused channel. We didn't see what we expected. The antenna was actually getting more radiation than it should have. Our clear response to that was, there must be something wrong here, that we're getting all this extra noise. O que era aquele estranho ruído? E de onde ele vinha? Seria alguma interferência vinda da cidade de Nova York? Sinais de avião? Sujeira de pombo na antena do telescópio? We didn't doubt physics. Whatever it was had to be coming from somewhere, but we were really running out of ideas of where it might be. Na verdade, a misteriosa radiação vinha de toda a parte, de todas as direções e todo canto do universo. Para Penzias e Wilson, aquilo não fazia sentido. Mas Penzias e Wilson encontraram por acaso o que Dicke e seus colegas procuravam. O que Gamow, Alpher e Lemaitre haviam previsto. Eles encontraram a prova definitiva de que o universo não era eterno.
The source was the creation of the universe, the Big Bang. Penzias e Wilson e a equipe de Princeton publicaram a descoberta em 2 diferentes relatórios no Astrophysical Journal em 1965. A teoria do estado estacionário de Hoyle foi desacreditada da noite para o dia. Finalmente, o Big Bang se encaixava no quebra-cabeça do universo. Our modern theory of the Big Bang is a remarkable achievement in that it allows us to make a model of what the universe was like right back to when everything was only a tiny fraction of a second old and was squeezed to immense densities and temperatures. And from that very early dense states, we can understand in broad outline how the universe expanded and cooled, how at some stage the first atoms formed, how at some later stage the first structures formed that made early stars, galaxies, and eventually planets and people. Internado em um hospital na Bélgica, George Lemaitre se alegrou quando recebeu a notícia em 1966. E ele não foi o único. Gamow e sua equipe também se sentiram recompensados. We had been arguing for different views of the universe, and lo and behold, that different view seemed to be the correct one. So that's always a vindication. Pela participação na descoberta, Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel em 1978. Apesar da teoria do estado estacionário de Hoyle ter sido descartada, sua teoria da nucleossíntese não foi rejeitada. Enquanto a maioria dos cientistas concordava que o hidrogênio e grande parte do hélio foram criados nos primeiros momentos do Big Bang, como Gamow acreditava, outros elementos mais pesados, como nitrogênio e carbono, foram criados mais tarde, no núcleo incandescente das estrelas e em explosões de supernovas, como Hoyle havia sugerido. Então, em essência, tanto Gamow quanto Hoyle estavam certos. Apesar da nucleossíntese ter sido parcialmente justificada, Hoyle, que morreu em 2001, nunca aceitou a teoria do Big Bang. He could not understand why people were so enthusiastic about a universe which had a finite beginning in what I suppose he thought was the recent past, a few billion years. He just never accepted it. Mas a teoria do Big Bang foi aceita por praticamente toda a comunidade científica. The fact that we've discovered it has a beginning allows you to now ask a whole set of questions about how it began. And that's kind of interesting, that's kind of cool. Because you can say, when did it begin? How was it different then than today? What changes unfolded between then and now to create the universe we now know? Mas aceitar a teoria do Big Bang e considerá-la perfeita eram coisas diferentes. Havia problemas com alguns detalhes da teoria. Grandes problemas. No final do século XX, cientistas analisavam os problemas da teoria do Big Bang, apesar de o conceito ter sido aceito em unanimidade. Um dos problemas era que a temperatura no espaço era estranhamente uniforme. Os físicos não esperavam que todas as regiões do universo tivessem a mesma temperatura. O universo parece vasto demais para apresentar a mesma temperatura em extremidades opostas, mas é isso o que ocorre. It's the same thing that happens if you have a bathtub full of cold water and you pour in some hot water in one extreme. It's going to be a while before the whole bathtub has tepid water because it takes time for that hot molecules to propagate across and normalize the whole distribution. O universo não tem idade o suficiente para que toda a sua temperatura já tenha se igualado. The Big Bang could not explain why such faraway points have the same temperature. In the early 80s, Alan Guth came up with this idea that perhaps the universe came from a very tiny volume, so tiny that within that volume, early on,
there was time enough for these different points to communicate and normalize that temperature. Imediatamente, Guth teorizou que o universo se expandira mais rápido que a luz. Mais rápido que o limite de velocidade cósmico, a velocidade suprema, segundo Einstein. What inflation refers to is a theory of what propelled the expansion of the Big Bang. Guth chamou sua teoria de inflação cósmica. Nos primeiros momentos da criação do universo, os cientistas acreditam que as 4 forças da natureza, incluindo a gravidade e o eletromagnetismo, se combinaram em uma única superforça. Durante o Big Bang, esta superforça se dividiu nas 4 forças conhecidas. Mas antes da divisão, quando o universo era extremamente pequeno, as leis de Einstein ainda não se aplicavam, incluindo a regra que diz que nada é mais rápido que a luz. Talvez algo tenha ocorrido neste momento, fazendo com que o universo se expandisse mais rápido que a luz. Tão rápido que ele acabou mantendo a uniformidade que possuía quando era minúsculo. We don't know exactly when inflation happened. Most likely it happened when gravity had split off from the other 3 forces, but at a time when the other 3 forces were still very likely unified. A hiperexpansão, se ela ocorreu, teria estabelecido uma temperatura uniforme. Em 3 de junho de 2001, a NASA lançou um satélite que podia determinar se a teoria da inflação cósmica de Guth estava certa ou errada. A missão da sonda anisotrópica de micro-ondas de Wilkinson, ou WMAP, planejava fotografar o calor residual do Big Bang descoberto por Penzias e Wilson. Em outras palavras, a NASA buscava tirar uma foto do universo quando jovem para compará-la com uma imagem do universo atual. Em fevereiro de 2003, os cientistas tiveram a primeira imagem do universo jovem fornecido pela WMAP quando ele tinha apenas 380 mil anos. A precisão dos dados impressionou os cientistas. The reaction people had when they saw this was, wow! It really was the way people had been speculating earlier on. Inflation probably happened. Para o olhar leigo, a imagem do WMAP parece um ovo manchado. Mas para os cientistas, esta é a pedra de Roseta estelar. Estes padrões representam as sementes que se expandiram, gerando as galáxias e estrelas de hoje. Além de sustentar a teoria da inflação cósmica de Guth, estes dados forneciam pistas concretas sobre a idade, composição, formato e evolução do universo. Up until a few years ago, cosmology was quite distinct from other sciences, simply because there were more theories running around than data. And it was not until these satellites measured what was going on shortly after the Big Bang with such high precision that you could discriminate one cosmological model from another. And you could produce numerical results about the size of the universe, the age of the universe, the expansion rate of the universe, the contents of the universe. You couldn't do that before these data became available. Before then, it was this mixture of mythology and clever thinking. Graças a ferramentas modernas como o satélite WMAP, os físicos têm um modelo para os eventos que ocorreram logo após o Big Bang. Menos de 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, uma bolha muito menor que uma fração de um átomo se formou. Este é o universo. Ele é minúsculo e extremamente quente.
Dentro desta bolha estão as 4 forças da natureza: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca combinadas em uma superforça. De repente, a gravidade se separa da superforça enquanto o universo se expande. Enquanto o universo continua expandindo, ele esfria, formando uma explosão de energia, alimentando a hiperinflação do universo sugerida por Alan Guth. A inflação cósmica estabelece a uniformidade do universo registrada pelo satélite WMAP. O universo ainda não tem um segundo de idade quando a superforça se divide nas forças da natureza. 3 minutos após o Big Bang, a temperatura do universo cai para 550 milhões de graus Celsius. Frio o bastante para permitir a formação do núcleo atômico. É quando surge o elemento hidrogênio. Alguns átomos de hidrogênio se fundem criando o hélio, como na teoria proposta por Gamow e Alpher. 380 mil anos depois, a luz viaja pela escuridão. A explosão de radiação descoberta por Penzias e Wilson acontece agora. Um bilhão de anos depois do Big Bang, formam-se as estrelas, produzindo elementos pesados como nitrogênio, oxigênio e carbono, como previsto por Hoyle. Após 9 bilhões de anos, a matéria e a gravidade se combinam, formando uma estrela perfeita. A pressão cria calor em seu núcleo, acionando a fusão termonuclear. Nasce uma estrela. O fluxo estelar remove os gases residuais. Um disco de poeira se forma ao redor da estrela e, eventualmente, se expande, gerando uma série de planetas e luas. Um destes blocos de poeira estelar, após ser golpeado por fragmentos solares ao longo de éons, apresenta uma temperatura adequada para permitir a formação de água em sua atmosfera. A água em estado líquido se acumula na superfície do planeta. Debaixo da água, misteriosas reações químicas acabam gerando a vida. 13,7 bilhões de anos depois do Big Bang, nosso universo se expande por 150 bilhões de anos-luz. O céu é cheio de estrelas. Nosso sistema solar tem 8 planetas e o terceiro deles é habitado por seres vivos compostos de carbono. Alguns destes seres estão apenas começando a perceber seu lugar dentro do grande plano geral. Se você não entendeu o processo, não se preocupe. É o resultado de milhões de cérebros humanos pensando por milhares de anos para descobrir como o universo se originou e onde o homem se encaixa nesse processo. É o bastante para impressionar qualquer um. If I take seriously the idea that my brain was evolved to be able to throw rocks and pick bananas and stuff, it's pretty remarkable that we humans would be able to figure out much about physics, figure out much about things that didn't have survival value to our ancestors. Yeah, I think it's quite stunning how well we humans have been able to make progress in this regard and not go completely bananas in the process. Esta é nossa história. A evolução do nosso mundo, nosso sistema solar, nosso universo e como tudo começou. Isso é o que achamos que sabemos. É um trabalho contínuo. O roteiro ainda está sendo escrito. Mas como será que ele termina? Nova York. É um belo dia de outono, como milhares antes deste e milhares que ainda virão. Até que os dias de outono cessem de existir.
Imagine por um momento que estamos viajando bilhões de anos no futuro após o fim da civilização e da vida de todas as criaturas terrestres. Imagine que estamos 5 bilhões de anos no futuro. O combustível nuclear que gera as chamas do Sol está se acabando. Enquanto o Sol esfria, ele expande e se torna vermelho, aproximando-se da Terra. Ele engole Mercúrio e Vênus. A água na Terra evapora e o planeta se torna liquefeito novamente. Quando o combustível do Sol se extinguir, seu núcleo irá se contrair, transformando a gigante vermelha em uma anã branca. As camadas externas do Sol em expansão, chamadas de nebulosa planetária, flutuam pelo espaço como fantasmas de gás incandescente. Os planetas distantes que sobreviveram a este processo, como Saturno e Netuno, serão completamente alterados.